Olá, alunos do sexto ano, com vocês, professora Mariana. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nós estamos na semana 3 do PET, volume 2. Tema da nossa aula: transformação da paisagem ao longo da história. Então, observem, nós temos 3 imagens. E essas imagens, elas mostram o mesmo espaço em épocas diferentes. Então, nessa primeira imagem aqui, nós observamos o paineirão aqui ao fundo, é o famoso parquinho. Esse espaço, ele é utilizado de diversas maneiras, já foi muito utilizado para disputa de campeonatos, né? Leilão de gado. Atualmente, ele está passando por uma revitalização. Então, está acontecendo uma infraestrutura ao redor de todo o quarteirão para que esse espaço possa ser utilizado para caminhada. Há muitos anos atrás, na década de 70, bem nesta parte aqui desse espaço, havia uma caixa d'água que distribuía água para a cidade. Lembrando que a cidade naquela época ela tinha bem menos habitantes que hoje. Então, semana 3, unidade temática, mundo do trabalho, objeto de conhecimento, transformação das paisagens naturais e antrópicas. Habilidade, identificar e analisar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. Conteúdos relacionados à produção do espaço no modo de produção capitalista, tipos de agricultura. O PET não vai falar aqui dos tipos de agricultura convencional e agroecológica, produção agropecuária e industrialização, agropecuária e industrial e as transformações das paisagens rural e urbana. Então, observem, nós temos algumas imagens da Praça da Bandeira em épocas bem diferentes, né? E por quê? Porque o espaço, ele é dinâmico, ele passa por transformações ao longo aí da história. E compreender, então, os conceitos de trabalho, técnica, no contexto da produção do espaço geográfico em diferentes sociedades. Cada sociedade vai transformar o seu espaço de acordo com o trabalho e a técnica que eles dispõem. As transformações da paisagem ao longo aí da história. Então, há cerca de 200 mil anos atrás, né, o planeta Terra era constituído por paisagens naturais. O espaço geográfico não existia, pois apenas os agentes naturais moldavam as paisagens. Mas geograficamente nós sabemos que isso passou por transformações muito rápidas. Então, quando os primeiros humanos começaram a ocupar o espaço terrestre e a se relacionar com a natureza, de que forma que eles se relacionavam? Extraindo dela os recursos necessários para a sobrevivência. Então, com essa extração, eles começaram a transformar as paisagens e a produzir o espaço geográfico. Os primeiros grupos humanos, eles viviam da caça e da coleta de frutos e sementes. Então, eles faziam pequenas transformações no espaço geográfico. E as transformações que eles faziam de caça e coleta de frutos, logo a natureza se recuperava da extração desses recursos. Aí, com o passar do tempo, o que ocorreu? O homem passou a usar o fogo.
ele passou também a domesticar os animais, a cultivar os alimentos que contribuíram para o desenvolvimento aí de novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em quê? Em transformações da paisagem. Então, observe aqui o preparo do alimento, né? A retirada de lenha para fazer as fogueiras, o uso de pedras para a construção de equipamentos aí de caça, de pesca. Com o passar do tempo e a partir do século XVIII, e guardem bem essa data, século XVIII, foi o período que ocorreu a primeira revolução industrial na Inglaterra, novas tecnologias como as máquinas e as locomotivas a vapor foram criadas. E cada sociedade transforma a paisagem e produz o espaço geográfico de acordo com suas necessidades. Então, para aquela época, houve a criação dessas máquinas, para a época elas eram bastante modernas, né? E qual era a necessidade? Produzir em escala maior. Então, havia interesses e havia também a questão aí de envolvendo valores, né? Então, estava se deixando o espaço rural e vindo para o espaço urbano. Essas transformações, essas invenções aí das máquinas, de equipamentos, elas são realizadas por meio do trabalho. E quem é o único ser que trabalha? O ser humano. Por meio das técnicas e da tecnologia, que por sinal as tecnologias hoje são bastante avançadas e irão avançar ainda mais. Como que é essa questão do trabalho? Então, o trabalho é toda atividade realizada pela ação humana com a finalidade de suprir a sua necessidade. Então, cada pessoa tem um tipo de trabalho e esse trabalho vai suprir a necessidade da pessoa e atender também as necessidades de outras pessoas. O trabalho é uma atividade essencialmente humana, pois para que aconteça o trabalho é necessário planejar as ações antes de realizá-la, mesmo que seja do trabalho mais simples até o trabalho mais elaborado. As técnicas, elas incluem o como fazer, ou seja, métodos e instrumentos desenvolvidos para a realização de diferentes tarefas. Então, veja aqui um exemplo, a fabricação de vassouras a partir aí de embalagens de refrigerante. Então, nós vemos aqui que os equipamentos são bastante simples, né? Mas eles exigem um planejamento. E esse planejamento do uso de métodos e de instrumentos, ele vai desde atividades mais simples até as mais complexas. Por exemplo, como fazer uma cirurgia. E a tecnologia, né? O que é tecnologia? Então, a palavra tecnologia, ela tem origem no grego, tékne, que significa técnica. E o que é a técnica? A arte, o ofício, juntamente com o sufixo aqui, logia, que significa estudo. Então, a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problema. A tecnologia nada mais é do que a aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Então, a tecnologia, ela envolve o desenvolvimento de aparelhos que lidam com a distribuição de informação de forma cada vez mais veloz. A tecnologia engloba a aplicação de conhecimentos científicos
no desenvolvimento de máquinas, ferramentas e outros instrumentos. E essas máquinas, ferramentas e instrumentos, elas são utilizadas pelo ser humano nos diversos setores da economia. Qual é a finalidade da tecnologia? Então, a finalidade é aprimorar as técnicas e diminuir o esforço físico e o tempo. O acesso à tecnologia, ele é bastante desigual. Ele é bastante desigual no nosso município, no estado, no Brasil e até mesmo no mundo. E por que há essa desigualdade? Há essa desigualdade devido ao poder aquisitivo. É um dos fatores marcantes dessa desigualdade. Então, observem como era o processo de colheita. Aqui a gente vê a colheita do trigo, mas poderia ser do milho, né? O trigo não é comum aqui para nós, mas nessa colheita do trigo, aqui nós observamos a mão de obra era essencialmente humana. Então, somente as pessoas, né, não havia máquinas. Os instrumentos que haviam eram instrumentos bastante simples. Observem na mão aqui dos cortadores de trigo, né? Aqui um equipamento, provavelmente uma foice. Então, esses eram os instrumentos utilizados. Então, precisava de muitas pessoas. Aqui eles estão terminando uma refeição, descansando um pouco, né? E não parava esse processo aí de colheita. Então, gastava-se muitos dias, era um trabalho exaustivo, então um esforço físico bastante grande. Atualmente nós temos aqui, olha, a colheita do milho. Então, ela é toda mecanizada, tem pouquíssimas pessoas trabalhando. Então, nós podemos dizer que aqui vai ter uma pessoa trabalhando nessa máquina, né? E outra pessoa dirigindo aqui o caminhão. E o que acontece com esse milho? Ele já sai processado, ele já sai separado, vai para o caminhão apenas os grãos de milho, que serão levados, né, para uma área de armazenamento e depois elas serão comercializadas para o uso na indústria. Então, aqui nós vemos um avanço, um uso intenso de tecnologia. Esses equipamentos mais avançados, eles passaram a ser utilizados no final do século XX e início do século XXI. No início do século XXI, ele está chegando em áreas mais distantes, né? Nós já percebemos aqui no nosso município o uso de máquinas para a colheita do milho, para a colheita de mandioca. E o acesso às técnicas e tecnologias modernas e sofisticadas é desigual no mundo? Sim. Então, vou colocar aqui para vocês um mapa mostrando a questão do uso da internet, que é uma tecnologia bastante avançada, é utilizada na área da saúde, na área da educação, na agropecuária, certo? E no mapa mundi, então, nós vemos o número de usuários e o avanço da internet no mundo. Então, nós percebemos aqui de cara que o continente africano é onde tem o menor número de usuários. É o continente onde estão localizados os países mais pobres do mundo, é um continente que a base da economia ainda está voltada para o setor primário. Aí nós vamos ver aqui na América Latina, por se tratar de uma área muito grande, começando desde o México ao extremo sul do Chile e da Argentina, nós vamos perceber que o número de usuários ele está em torno de quase 70%, certo? Mas nós vamos encontrar em regiões aqui de Minas Gerais mesmo, que esse uso da internet, ele não chegou ainda até as comunidades mais distantes. A parte do mundo que mais utiliza a internet é o destaque aqui para os Estados Unidos e o Canadá, dois países que estão aqui na América do Norte. Em segundo lugar, nós vamos ter a Europa
E na Europa, pessoal, o uso da tecnologia no espaço rural, ele é muito grande. Então, a agropecuária da Europa, ela já é bastante mecanizada. Nós temos na Ásia a divisão aqui no Oriente Médio e a parte leste, o extremo oriente aqui da Ásia, né? Então, destaque aqui para o Japão, que utiliza a internet em grande escala. A Oceania, ela tem uma área de utilização de 67,7%. No Oriente Médio, 70% do número de pessoas que utilizam a internet. Então, olha lá, o avanço tecnológico, eu trouxe aqui 2 equipamentos que esse primeiro, um moedor de café, ele era muito utilizado aqui na nossa região, final do século XIX, início do século XX, é um moedor de café manual. E aqui nós já temos um moedor de café elétrico. Então, basta você seguir as instruções, né? Ligar um botão e o seu café já vai sair moído rapidamente. Pessoal, então essa foi a nossa aula da semana 3, o tema da nossa aula, transformação da paisagem ao longo da história. Então, lembre-se bem, 3 itens foram destacados aqui. O trabalho, que é uma ação típica do homem, né? O trabalho é uma atividade essencialmente humana, o homem precisa trabalhar para atender às suas necessidades, obter o seu sustento. As técnicas, né? A técnica, ela já existe desde que o homem quebrou o galho de uma árvore, ele utilizou de uma técnica. E a tecnologia, que engloba um estudo mais profundo, é um estudo científico no aproveitamento aí de máquinas, na invenção de máquinas, né? Para o nosso uso cotidiano. Então, um ótimo estudo, faça as atividades da semana 3 com muita atenção. Até mais, fiquem com Deus, um grande abraço para vocês.